Olá, muito boa tarde. Nós falamos ao vivo aqui do Plenário Mário Shows da Câmara Municipal de São José dos Campos, onde daqui a pouquinho terá início mais uma sessão plenária. Você que nos acompanha já sabe que as sessões aqui da Câmara de São José são realizadas sempre 2 dias da semana e no mesmo horário, todas as terças e quintas, a partir das 5h30 da tarde. Nas sessões de terça-feira, como é o caso de hoje, os vereadores votam, apreciam e discutem alguns documentos, como requerimentos, indicações, moções e diversos. Ainda tem o pinga-fogo, que é quando os vereadores vão para a tribuna da Câmara para debater e discutir assuntos de interesse público que envolvem o dia a dia, não só aqui da nossa cidade, mas também de toda a população. Já nas quintas, o trabalho é um pouquinho diferente. Os vereadores votam, apreciam e discutem projetos de lei, emendas, leis complementares, e você acompanha ao vivo tudo o que está acontecendo durante a sessão, não só aqui pela TV Câmara, claro, mas também pelo nosso site. Basta acessar câmaracjc.sp.gov.br. Nas redes sociais, o nosso Facebook, você também acompanha a transmissão da sessão ao vivo e ainda tem à disposição informações e notícias aqui do Legislativo Municipal. No nosso canal do Twitter você confere informações em tempo real sobre a sessão. Já no nosso canal do YouTube, além da sessão ao vivo, você pode conferir matérias, reportagens e programas produzidos por nossa equipe de reportagem. A gente vai agora para um pequeno intervalo e já volta com mais detalhes da sessão desta terça-feira. É a Câmara Municipal de São José dos Campos, compromisso com a transparência e a cidadania. Convoco o senhor secretário, o vereador José Dima, para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Sérgio Camargo, vereador Dr. Elton, vereador Juvenil Silvério, vereadora Flávia Carvalho, vereador Lino Bispo, vereador Roberto do Eleven, vereadora Amélia Naomi, vereador Robertinho da Padaria, vereador José Dimas, vereador Rogério Ciborgue e o vereador Walter Hayashi. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, e lembrando que todo o poder emana do povo, declaro aberta a 36ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, estou pedindo aqui uma questão de ordem, até para registrar, eu não consegui fazer o requerimento, e como na quinta-feira passada usei meus 20 minutos para falar sobre a educação de São José dos Campos, eu quero também aqui registrar nos anais, antes de iniciar a sessão, da carta lançada pelos ex-ministros da Educação em defesa das políticas de ensino ao país. Foi lançada no dia de hoje, foi no encontro lá na USP, teve um encontro na USP, uma carta assinada por José Gondenberg, que foi ministro no governo Collor, de 91 a 92, governo Collor e governo Itamar, Murilo Heineke, do governo Itamar, Cristóvão Buarque, do governo Lula, Fernando Haddad, do governo Lula e Dilma, Aloysio Mercadante, do governo Dilma, e Renato Jamil Ribeiro, do governo Dilma. Então, esta carta é um documento importante, está hoje na rede social, mas os ex-ministros, eles estão defendendo o Fundeb, defenderam esse fundo de manutenção, que é o maior repasse de verbas para os municípios para investir em educação. Foi criado em 2006, 2007. O fundo tem vigência até 2020. Por isso, como até 2020, o Congresso está discutindo o novo formato. Então, eles reafirmaram a importância do Fundeb.
A educação precisa de certas garantias fundamentais, e a autonomia dos professores e liberdade de cátedra são questões absolutamente inegociáveis. Isso quem disse é José Gondeberg, ministro da Educação da época do Collor. Aliás, ele teve um filho que estudou aqui no ITA e que foi perseguido pela ditadura militar e que, infelizmente, já falecido. Eles também criticaram o contingencionamento e defender as pesquisas feitas nas universidades públicas. Há um ataque em várias frentes, como se a universidade fosse uma ameaça, disse o Mercadante. O MEC, infelizmente, bloqueou 30% das verbas de todas as universidades e institutos federais. Então, aqui tem vários pontos. Na próxima sessão, farei requerimento sobre esta nota importante, mas queria registrá-la no dia de hoje. Também, na questão da educação, quero aqui registrar que, na semana passada, anunciei que nós tínhamos ganho uma decisão daqui da Justiça de São José dos Campos, o direito de uma criança a ter creche por período integral, e era lá do Pinheirinho. Bom, nós conseguimos, ainda até agora, já 3 mães conseguiram, aqui, pelo menos na primeira vara da Justiça de São José, o direito à creche em período integral. Ontem mesmo saiu de mais uma mãe do Pinheirinho, e nós tivemos um caso de uma outra mãe que entrou com a ação e ganhamos. Esta ação, além de ganhar em São José, a Prefeitura fez um agravo, nós conseguimos também, lá em São Paulo, uma decisão importante que eu quero ler parte dela. Suspenderemos a sessão por alguns instantes. Depois você lê. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para a organização da pauta. Reaberta a presente sessão. Com a palavra a vereadora Amélia Naomi. Para cumprimentar os músicos que estão aqui no dia de hoje, novamente, com seu instrumento de trabalho, aliás, tem um músico aqui com o filho, junto com o filho ele está lá com a sua viola. Nós já registramos aqui, inclusive vamos publicar essa imagem de um músico trabalhador que está aqui hoje para sustentar seus filhos. Queria aqui registrar, senhor presidente, que na semana passada foi rejeitado o meu requerimento sobre a Fundas. Mas queria registrar que foi importante, porque, como eu disse aqui, o requerimento foi rejeitado, mas era possível entrar com uma ação contra a Fundas, porque estava obrigando aqueles que fizeram concurso público e não tinham no concurso a obrigatoriedade e a necessidade de fazer as apostilas. Então, na reunião de ontem, teve uma reunião de formação e foi anunciado pela responsável lá pela pedagogia. Quem quiser vai ficar livre para fazer os materiais, mas também não será obrigado a construir suas apostilas. A representante do sindicato tiveram uma reunião no dia de ontem com o Sindicato dos Servidores Públicos, mas a intenção era entrar com uma ação caso isso não fosse mudado, até porque o concurso público não exigia no concurso esse item de construir a obrigatoriedade de você ter
capacidade para construir suas apostilas, seus materiais. Então, quero cumprimentar a todos os professores que se mobilizaram por essa luta e o sindicato, a sua representante, que teve uma atuação firme, contundente, porque, se não resolvesse, ia judicialmente, a prefeitura teria que recuar. Então, boa noite, e quero cumprimentar que, da mesma forma que esses foram vitoriosos, e aquela que eu também... vereadora. Já estou concluindo, quero aqui também que esta portaria, revogue a portaria 003/2019, tenho certeza que também será revogada, porque é uma solução pontual, mas importante. Com a palavra, o vereador Sérgio Camargo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, os amigos que nos visitam aqui nesta noite, os músicos, né, que estão se manifestando mais uma vez aqui. Senhor presidente, nesta noite eu gostaria de falar um pouquinho da frente parlamentar que nós requerimos aqui há uns meses atrás, a frente parlamentar em defesa e a manutenção das escolas estaduais. Dentro desse trabalho, vários vereadores aqui, vereador Marcão, vereadora Dulce Rita, vereador Wagner, vereadora Juliana, vereador José Dimas, vereador Ciborgue, vereadora Renata Paiva, vereador Lino Bispo, acho que não esqueci de ninguém, né? Fazem parte dessa frente parlamentar em defesa das escolas estaduais e da manutenção, né? E nós fizemos algumas reuniões com a dirigente de ensino daqui da nossa região metropolitana. Também encontrei com o secretário de Assuntos Regionais, o Marcos Vignoli, que nos colocou em contato também com o presidente da FDE. Mas, essa semana, nós tivemos uma grande surpresa, que o governo, João Dória, anunciou aí a reforma de mais de 1.000 escolas. E, na nossa região, 80 escolas serão reformadas aqui, num custo de 66 milhões. E, dentro dessas 80, São José foi contemplado com 10 escolas. Gostaria de até ler aqui a relação das 10 escolas de São José dos Campos. Então, será reformada por essa iniciativa do governo estadual a Escola Estevão Ferri, a Escola Marechal Rondon, a Escola João Cursino, a Escola Adélia Church-Neme, a Escola Ubirajara Berna de Chiara, a Escola Dinorá Pereira, Escola Valmor Lourenço, o EJA, também aqui de São José dos Campos, a Escola Elídia Tadesco e a Escola do Jardim República. Então, são 10 escolas contempladas com essa iniciativa do governo estadual, né? Então, para nós da Frente Parlamentar, foi um avanço. É claro que a gente vai continuar trabalhando, porque em São José nós temos 80 escolas estaduais, então a gente vai continuar trabalhando para que a gente consiga avançar ainda mais nas reformas das nossas escolas. Obrigado, senhor presidente. Espera aí. Um minuto. Por favor. Quero informar aos senhores vereadores para retificar informação lida durante os trabalhos da última quinta-feira. Leio a seguinte errata. Informo que, na 35ª sessão ordinária realizada no dia 30 de maio de 2019, durante o processo de discussão do projeto de lei 179/2019, constante do processo 5282 de 2019, que dispõe sobre a criação do programa Decolar, desenvolvimento máximo das características de dotação de talento das crianças e adolescentes talentosos de São José dos Campos. Foi mencionado de maneira errônea o número do processo 5289 de 2019, portanto, para todos os fins onde lê-se 5289 de 2019, considerando-se 5282 de 2019. Portanto, estamos aqui retificando, né? Com a palavra, o vereador José Dimas. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público aqui presente e também que nos acompanha pela
TV Câmara. Senhor presidente, apenas na esteira da fala do vereador Sérgio Camargo, que é o nosso presidente da Frente Parlamentar, gostaria de enaltecer o trabalho dessa frente, tem vários vereadores presentes, parabenizar, que foi a indicação da nova dirigente de ensino aqui de São José dos Campos, a professora Maria das Graças, e retificar ou reforçar a nossa solicitação de mais uma audiência. Eu pedi a permissão para a comissão, para a frente, e coloquei uma intenção para estudo da viabilidade da municipalização das escolas rurais. São 3 escolas, quase 130 alunos, do 1º ao 5º ano, que merecem uma oportunidade, como todos os alunos da área urbana da nossa cidade, visto que, chegando no 6º ano, ainda uma grande parte das crianças apresentam dificuldade, né, no processo de alfabetização. Então, aqui, quero agradecer ao Sérgio Camargo, que está à frente desse grupo de vereadores. Então, a nossa intenção é que faça-se um estudo para a viabilidade da municipalização das escolas rurais, como aconteceu lá em São Francisco Xavier. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ciborgue. Obrigado, presidente. Boa noite, vereadores, público presente e imprensa que nos acompanha nessa noite aqui na Câmara Municipal. Eu gostaria de dar o meu recado aos músicos, né? Hoje teve a reunião aqui às 14h30, onde eu quero agradecer a Comissão de Planejamento, que recebeu os donos de bares, hoje aqui uma comissão dos donos de bares, que vieram tratar a respeito do assunto sobre música e sobre sonorização em nossa cidade. A conversa avançou muito, quero aqui os donos de bares colocaram à disposição, juntamente com o sindicato, que é os senhores, aquilo que a gente se comprometeu aqui a fazer um esboço, os vereadores têm trabalhado. Hoje foi colocado isso também para os advogados dos senhores, que é o Sindicato dos Senhores dos Bares, Restaurantes e Hotéis, que eles têm também a pressa para fazer um esboço de uma legislação, do que pode melhorar ou não. Foi muito boa a reunião, uma reunião onde eles trouxeram as demandas, mas também, ao mesmo tempo, trouxeram a nossa preocupação. A preocupação a respeito da portaria 003/2019. Os donos de bares vieram aqui, explicaram como está acontecendo as vistorias, né? Eles colocaram como está sendo a fiscalização nos bares, isso nos preocupou bastante. Vieram bem embasados aqui para essa reunião, e a gente está batalhando para fazer o mais rápido possível essa lei. E lembrando que nós vamos ter que separar essa lei, que são 2 leis. A primeira, presidente, que é a lei de zoneamento, que é uma situação, e a outra lei, que é a de perturbação de sossego, que é onde entra qualquer tipo de música, que é onde a gente fala música, é a sonorização mecânica, karaokê e a música ao vivo. E eles deram várias sugestões. O jurídico já está trabalhando junto com a TL aqui da Câmara Municipal para que a gente possa ter esse esboço. Assim que tiver esse esboço, a gente vai passar isso para os senhores vão divulgar para os bares e senhores, né, que a gente está falando senhores, é o sindicato, para que a gente possa fazer uma legalização, uma lei, para que a gente possa, em conjunto, ir conversar na prefeitura, que a gente tem que deixar bem claro, essa legislação, essa lei tem que vir da prefeitura para a Câmara Municipal. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, eu queria também dar boa noite aos músicos que estão aqui hoje, falar que nós já estamos com a reunião junto com a Comissão de Planejamento, já tive uma reunião junto com uma comissão de músicos na sexta-feira, e hoje nós tivemos outra reunião. Então, como já disse o vereador Ciborgue, que está à frente comigo nessa solução desse problema, nós estamos aí com problema de legislação e compilação de leis. Nós temos que mexer na lei do silêncio, mexer no Código Tributário, que é uma lei caduca, exatamente com o Código de Posturas, que é uma lei de 1970, e adequar essa lei à lei de zoneamento. Então, nós estamos aí com essa comissão formada, com os advogados
do Ciborgue, com o advogado do meu gabinete, mais o advogado da Câmara, para a gente dar uma solução imediata. Eu acho que não tem mais tempo para perder, eu acho que vocês já estão sofrendo há muito tempo com isso, e acho também que nós temos, de qualquer jeito, coibir essa arbitrariedade que estão fazendo com vocês no exercício da função de vocês, e tem que ser respeitada, porque realmente ninguém está brincando em serviço. Vocês podem estar cantando, mas vocês vivem do canto. Como disse a Amélia aí, já veio a família hoje aqui com o filho para reivindicar esse direito de vocês. E também queria falar que nós, junto com isso, nós pedimos uma reunião com o secretário de Governança, seu Anderson Faria, para que faça uma reunião até sexta-feira para pegar essa comissão que está montada por vocês mesmos, mais os vereadores, para a gente sentar e conseguir, para dar uma trégua para vocês continuarem trabalhando enquanto se elabora essa lei. Então, a gente está pedindo aí um pouquinho mais de calma, mas que alguma posição aqui a Câmara está fazendo. Ninguém está de braço cruzado, ninguém está fazendo vista grossa e ninguém está sendo conivente com o que está acontecendo com vocês. Informo a todos os presentes que no termos regimentais a votação das proposituras será de forma simbólica. Com a palavra, o vereador José Dimas. Senhor presidente, gostaria de fazer alguns pedidos. Primeiro, que a votação seja em bloco. A inclusão dos requerimentos 1665 a 1672. A inclusão das indicações 4007 a 4011, das moções 48 a 51 e o destaque do requerimento 1659. E ainda a supressão da sessão do dia 20 de junho de 2019, em função do feriado Corpus Christi. Obrigado. Meu aí. Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis, permaneça a comissão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação, senhor Aprovado presidente. por unanimidade. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, estou pedindo, o Dimas pediu a inclusão de um requerimento meu, por conta de um fato que aconteceu essa semana aqui na Câmara e gostaria de deixar registrado. Na sexta-feira, nós protocolamos o requerimento, a minha assessoria tentou protocolar sem o destinatário, né? O sistema sem papel não aceitou, que é o antigo GED, agora o nome é Agape, e, infelizmente, depois a secretaria nos informou que houve uma atualização na versão atual. Por consequência disso, eu deveria incluir no protocolo um destinatário. Sem destinatário, não. Nós refizemos, colocamos o destinatário próprio gabinete, fizemos uma observação internamente, mas eu gostaria de registrar isso, porque não foi só o meu caso. O requerimento agora, 1667, do vereador Calazans, também colocou ciência ao próprio gabinete por conta desta mudança no sistema interno da casa, do antigo GED, desse sistema que passa meses, passa dias, nós estamos com problema. Então, novamente, essa semana, nós tivemos problemas, né, em função do sistema não estar funcionando como deveria estar. Então, está aqui o meu registro, que esse requerimento está sendo incluído hoje por conta de falha, né, na mudança, na atualização do antigo GED. Bom, vereadora, como a senhora mesmo já citou, né, já foi comunicado a você que, de fato, houve um problema, já estão fazendo um reparo. Até sexta-feira já fomos informados pela empresa que esse problema será solucionado. Com a palavra, o vereador Wagner Balieiro. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, quem nos acompanha pela TV Câmaras, redes sociais e quem também está na galeria. Primeiro, registrar que na questão dos músicos, como eu disse na semana passada, é fundamental que a atividade delegada da Polícia Militar seja utilizada para aquilo que a gente sempre trabalhou aqui na Câmara Municipal, que era para discutir a questão dos problemas dos fluxos nos bairros. Estava até conversando isso aqui com o vereador Ciborgue.
e que diminua, né, se for trabalhar uma proposta nova nesse período, que diminua e resolva a história daquela portaria 03/2019, que está até ali o cartaz colocado, muito bem colocado ali pelos colegas músicos, pelos donos de bares, que é uma situação que, quando se trabalha com uma ideia de diálogo, o diálogo considera-se que, pelo menos nessa negociação, Renata, você tem, vamos suspender isso, vamos debater a nova proposta e parar de perseguir. Ainda mais porque é uma portaria e que está na gestão do Poder Executivo. Ele pode simplesmente chegar lá e falar, não, ó, atividade delegada agora é para discutir o problema de segurança dos fluxos e outras coisas mais que precisa. Mas vai parar de fazer a discussão de bares, restaurantes, de músicos, até ter um consenso, um debate onde todo mundo possa ceder um pouquinho. Então, isso é uma questão de decisão de gestão. Basta tomar a decisão de gestão e resolver e não deixar esse tipo de coisa acontecer, né? Se está vindo todo dia aqui, músico, já tem abaixo-assinado, está tendo reunião, teve a reunião junto com a Comissão de Planejamento, teve reunião com a Prefeitura, está tendo um debate envolvendo todos os vereadores. Espera um pouco, para um pouco de utilizar a portaria para fazer atividade delegada nessa área. Tem tanto lugar para fazer atividade delegada, por que não faz nos outros lugares que precisa? A gente está vendo o povo clamando por questão de segurança em tanta área, vai discutir logo nisso. Então, fica aqui o nosso registro e, novamente, dizer que pode ser trabalhado outra coisa. E, no limite, se não tiver acordo, peça para revogar a portaria. Faz alguma coisa, mas não vamos diminuir isso. E, por fim, senhor presidente, só dizer que tem chegado com frequência a questão da demissão de alguns funcionários da Urban, principalmente funcionários que trabalhavam em áreas administrativas, trabalhavam em órgãos internos da Urban, e que, por exemplo, no caso daqueles funcionários que trabalhavam dentro do aterro, dentro da parte ali de separação do lixo reciclável, lá, que foram transferidos para outros locais, e aqueles funcionários que tinham alguma restrição de trabalho trabalhavam em áreas internas. Muitas vezes a Urban está colocando esses funcionários para trabalhar em áreas de rua, funcionários que são readaptados, funcionários que não podem, e nós estamos vendo várias vezes, mesmo com ações judiciais, que o sindicato tem que ficar entrando toda hora para manter esses funcionários, a Urban tomando a decisão de mandar embora, mandar funcionários embora que não têm condições de trabalhar numa situação como essa. Então, só deixando registrado e alertando sobre isso, que tem aparecido muitas situações de funcionários da Urban reclamando dessa situação de serem transferidos para locais que não têm condições de trabalhar, mas a direção, ao invés de trabalhar uma outra proposta, está mandando embora. E tem chegado muito isso para os sindicatos, muitas ações judiciais que estão tendo que ser feitas para serem recontratados e começar todo o processo de novo. Então, peço aí que deixo aqui registrado a necessidade da Urban reavaliar melhor essa situação e parar de fazer a demissão de funcionários, que a gente sabe que numa sociedade de economia mista, numa propriedade da prefeitura, como é o caso da Urban, esse processo de demissão não pode ser feito dessa maneira. Deixa eu só fazer um comentário, Renata, antes de você falar. Eu falei, inclusive, semana passada, só para a gente poder agilizar mais o processo do trabalho de terça-feira, né, está se usando muito demais o microfone aí embaixo. Uma fala, né, vamos tentar respeitar o tempo de 1 minuto, 2 minutos, porque tem um tempo para falar ali, né, partidário, tem um tempo de cada vereador. Agora está todo mundo querendo usar o microfone de baixo, cada um falar 5, 10 minutos, aí fica difícil, né? Então, eu vou começar aqui a apertar a campainha, né, porque está falando 5 minutos todo mundo aí embaixo no microfone. Estou marcando aqui dando 4, 5 minutos, aí realmente a sessão fica muito demorada demais. E tem o tempo para usar ali na tribuna. Todos os vereadores têm um tempo. Eu já falei isso na sessão passada. Vamos tentar dar uma respeitada também no tempo que fala aí embaixo. O máximo 2 minutos e vamos mudar. Com a palavra, a vereadora Renata Paiva. Boa noite a todos, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha, que estão aqui na galeria, amigos, funcionários dessa casa e aqueles que nos acompanham pela internet e TV Câmara também. Concordo com o vereador que me antecedeu, o vereador Wagner, nessa questão dos músicos. Realmente, acho que está faltando um pouco de sensibilidade por parte da prefeitura nessa questão. Acho que o diálogo ele é fundamental e se é que há interesse realmente de construir
uma situação que venha contemplá-los, né? Eu acho que isso tem que ser de uma forma mais ágil, mais célere, né? E de uma forma bastante transparente e participativa. Não tenho participado das reuniões com os vereadores da bancada, que têm trabalhado nessa questão, mas, com certeza, vocês também terão aí o nosso apoio. O que me preocupa, senhor presidente, falando muito rapidamente, e me traz esse microfone, é a questão de que houve uma ação na Justiça que concedeu, através da Defensoria Pública, a possibilidade de ligação de água e de luz para inúmeras casas. Por exemplo, lá no Canido 1, Canido 2, Chácaras Havaí, cerca de 40 casas foram contempladas. E, agora, para nossa surpresa, foi concedida uma liminar, através do mesmo juiz que concedeu as ligações. Ele pede para que, decide que sejam desligadas essas águas e essas ligações de energia também. Ou seja, todas essas famílias, né, serão penalizadas. Agora, é uma questão gravíssima, no meu ponto de vista. O fato do bairro ainda não ter sido definitivamente regularizado, isso não quer dizer que existam lá centenas de pessoas que passam por todo tipo de necessidade, de privação. A própria prefeitura tem feito a manutenção do bairro, né, através de pavimentação, através de manutenção das suas vias, através de ônibus, né, de transporte e de todo tipo de serviço público que é realizado para aquela população. Agora, definitivamente, é impossível viver sem água e sem luz. Por isso que eu falo, São José dos Campos tem duas realidades. Uma que todo mundo conhece e contempla, e a outra que, a menos de 20, 30 minutos do centro da cidade, existem pessoas que ainda, infelizmente, vivem sem água, sem luz, rede de esgoto, sem um mínimo de dignidade. Então, a prefeitura tem que tomar, na minha opinião, embora seja uma decisão judicial, reunir com os moradores que estão sofrendo esse tipo de penalidade, juntamente com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, né, e com o próprio secretário da Regularização Fundiária, para encontrar uma solução. Essas famílias já moram lá, já têm seus imóveis lá no bairro, né? Então, é inadmissível que a luz e a água seja cortada. Portanto, fica aqui, senhor presidente, o senhor que também faz parte da bancada do prefeito, que possa levar essa discussão para a bancada, quinta-feira agora, e buscar uma solução para que esses moradores não sejam penalizados dessa forma. De fato, esse problema, vereadora, ele não é recente, né? Ele é antigo. De fato, você falou tudo aí. Às vezes o prefeito, o vereador quer ajudar, quer levar melhoria, mas, infelizmente, os promotores de justiça não deixam. E me parece, pelo que já foi conversado no governo, não é tão fácil assim, viu? Não é tão fácil assim. Parece que eles estão totalmente intransigentes nessa situação, não querem mesmo, e muito mais. Você vê aí ações que aconteceram no passado, casas que foram derrubadas através da promotoria, obrigando o prefeito a fazer isso, né? Obrigando o prefeito, o vereador, enfim, os agentes públicos a fazer isso. Infelizmente, a justiça, ela é assim, a justiça ela é fria, né? Ela é fria. Ela manda fazer, a gente tem que cumprir ordem. Então, inclusive, esse caso que você falou do bairro lá, eu também acho uma judiação que acontece lá. Cobrei do governo melhorias para levar, mas o problema é que é a justiça que impede. São, de fato, os próprios promotores da nossa cidade não deixam levar melhoria para aquele povo lá do Canido 1, Canido 2, que é o que trava a nossa cidade. Realmente é um problema difícil de se resolver, mas vontade não falta. Eu diria até de governo nenhum, viu? De governo nenhum. Todos os governos que passaram querem levar melhoria lá. O problema, de fato, é a nossa justiça. Com a palavra, o vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, eu queria só me manifestar mais uma vez. Já me manifestei nas sessões anteriores com respeito aos músicos que estão aqui nos visitando. No outro dia tinha um grupo maior ainda, né? E que eles estão sendo recebidos aqui na casa, foram recebidos pela Comissão de Planejamento, fizeram reunião com a vereadora Dulce, com o vereador Ciborgue. O governo tem se manifestado lá para receber os músicos também, para que possa haver um consenso
né, e que seja resolvido esse problema na nossa cidade. Nós já nos manifestamos a favor deles. Agora, o que eu fico indignado é um vereador que passou 4 anos no governo passado, que não conseguiu votar o plano diretor, não conseguiu votar a lei de zoneamento, não fez nada na questão dos músicos, agora vem aqui dar receita de resolver problema, entendeu? Agora que a coisa está sendo resolvida, agora que as pessoas estão conversando, que eles estão sendo recebidos aqui, aí vem fazer palanque aqui com os músicos que não estão nem preocupados se é do partido A ou se é do partido B. Eles estão aqui querendo resolver o problema deles. Então, eu gostaria de pedir que isso não se tornasse palanque aqui na nossa Câmara, mas que a gente pudesse fazer um trabalho em conjunto aqui para resolver o problema na cidade. Obrigado. Só lembrando, vereador, é mais um problema que não é recente, é antigo, negócio de música na nossa cidade. Isso eu sei porque eu conheço um monte de donos de bares, sou amigo de um monte de donos de bares, que, inclusive aqui na saída eu encontrei com aqui, e já falei que no que puder eu apoio. O que nós precisamos é sugestões, projeto, ideia. Traga aqui para a gente, vereador, traga aqui, vamos discutir. Lógico que nós queremos resolver o problema, queremos ajudar, né? Queremos poder resolver o problema. A gente entende o trabalho importante que os músicos fazem, os bares, a quantidade de emprego que gera tendo música ao vivo, o movimento que traz, mas a gente precisa, inclusive eu estava com um projeto pronto, eu e o Roberto Deleve, nós paramos com esse projeto porque começou o movimento, então vamos agora acolher sugestões, ouvir ideias deles mesmos, quem sabe então a gente, ouvindo vários donos de bares, vários músicos, achar uma solução e fazer um projeto que venha contemplar, de fato, todos os bares, sem que venha prejudicar as pessoas, né, que reclamam de barulho. Então, eu acho que é ouvir os músicos, como eu já falei várias vezes, ouvir os músicos, ouvir a prefeitura, ouvir a polícia militar, ouvir todo mundo e tentar achar uma saída. Do jeito que está, de fato, não pode mesmo ficar. Mas, acima de tudo, tem que ouvir todo mundo, ouvir vocês, viu? Vocês trazer sugestões, trazer projeto para a gente analisar, ideias. Aí, pode ter certeza que vai ter o apoio desse vereador também. Mas a gente precisa que vocês tragam para nós sugestões, porque tem cidades por aí que tem projeto de lei que a gente já viu que não funciona. Aqui não vai funcionar, então vocês precisam, sabe, vocês conversar entre vocês e trazer para a gente uma sugestão bacana que a gente vota, pode ter certeza, tá bom? Com a palavra, a vereadora Renata Paiva. Concordo com o senhor, presidente, mas o diálogo ele é fundamental e, sobretudo, nessa situação, mas o que tem que suspender e dar uma trégua é com relação, né, a essa perseguição que houve nos últimos meses aí com relação aos músicos e às atividades, né, de música em vários comércios aqui da nossa cidade. Quanto ao Canido 1, Canido 2 e Avaí, que 40 casas vão ser penalizadas com corte de água e luz, eu gostaria de pedir que realmente o prefeito, né, através da Secretaria de Regularização Fundiária, da Secretaria de Assuntos Jurídicos, está aqui o Leandro, que representa o governo também, pudesse discutir essa questão e encontrar uma solução legal que pudesse suspender essa medida. Né? Porque existem famílias, crianças, idosos, pessoas que não têm como ficar sem água, sem luz. Elas moram nesses lugares. Não tem como sair de lá para ir para outro lugar. E a própria prefeitura não tem como alocá-los ou promover um aluguel social para que elas possam ter a sua habitação de uma forma com dignidade aí, de ter água e luz. Então, tem que ter, sim, um mecanismo. Esses loteamentos já estão esses bairros já estão em processo de regularização fundiária, né? Tem que acelerar esses processos de regularização e fazer com que essas famílias possam ter a garantia de ter o mínimo, né, que é água e luz. Passaremos ao processo de votação das atas e propositura constante do expediente. Em votação, as atas das sessões ordinárias realizadas no dia 23 de maio de 2019, 33ª sessão ordinária. 28 de maio de 2019, 34ª sessão ordinária. Vereadores favoráveis, permaneçam em comissão, ou os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação, senhor presidente. Aprovado por unanimidade.
Em votação, o requerimento, que sofreu destaque pelo vereador José Dimas. Vereadores favoráveis ao requerimento, permaneça como estão, e os contrários que se manifestem. 3 votos favoráveis ao requerimento, senhor presidente. Com 3 votos favoráveis, está rejeitado o requerimento. Em votação, os requerimentos e moções constantes da pauta da sessão de hoje, 4 de junho de 2019, bem como os inseridos nessa data. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora para o horário do pinga-fogo. Primeiro vereador inscrito para falar, com tempo de 10 minutos, o vereador Lino Bispo. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente na galeria, o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Câmara. Estou na tribuna de hoje, senhor presidente, para trazer aqui vários assuntos que são pertinentes ao trabalho nosso como parlamentar nessa casa. Eu quero, primeiramente, iniciar a minha fala parabenizando aqui o vereador Walter Hayashi, que é presidente da Comissão de Planejamento, na qual eu sou relator nesta comissão. Nós estamos aí discutindo a nova proposta para a Lei de Zoneamento e esta comissão tem trabalhado muito. Como até foi dito aqui, foi ouvido os músicos, mas nós ouvimos diversos setores da nossa sociedade, principalmente representantes de bairros, que veio a esta comissão pedir que a comissão possa ter um trabalho de inserção das necessidades que a comunidade tem, no sentido de que o zoneamento venha a contemplar a maioria das pessoas, trazendo para as pessoas a oportunidade delas sair daquela situação, muitas vezes injusta, na nossa cidade, e elas possam, então, nesta nova lei que está sendo trabalhada, que a nossa cidade como um todo, diversos bairros da nossa cidade, possam ser contemplados no sentido de ter uma lei que garanta os direitos das pessoas, que possam fazer com que a nossa cidade seja uma cidade justa para todos. Então, quero cumprimentar aqui todos os vereadores da comissão. Esses dias atrás, ficamos uma tarde inteira aqui, atendendo diversos grupos. Então, parabenizo o vereador Walter, que é o presidente da comissão, e que nós estaremos aqui como comissão, fazendo um trabalho junto com os técnicos da prefeitura, para que nós possamos corrigir aquilo que é necessário na lei de zoneamento em nossa cidade. Eu quero cumprimentar o prefeito Felício Ramute. Nós tivemos a semana passada, na inauguração da 25ª UBS Resolve, lá no Parque Industrial, na qual a gente ouviu a população ali contente, feliz da vida. A UBS está repleta de remédios, não tem faltado remédio na UBS, e uma UBS de qualidade. As pessoas com assentos, as pessoas com médicos à disposição para ser atendido na UBS do Parque Industrial. É a 25ª UBS Resolve. Então, cumprimentar o prefeito por esse compromisso, né, do seu governo, que está sendo realizado aí dia a dia. O vereador Sérgio Camargo citou aqui também a nossa comissão, né, que é a comissão que está aí trabalhando junto à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo a melhoria das escolas estaduais, até porque as pessoas que frequentam a escola estadual, né, vereador Sérgio, são joseenses, são pessoas da nossa cidade, que pagam imposto na nossa cidade. E, infelizmente, a qualidade das escolas estaduais ela está bem aquém do que a nossa cidade tem de padrão, né? As escolas municipais são escolas bem organizadas, escolas que realmente têm um tratamento bem mais próximo com a comunidade, e a gente percebe a escola estadual muito distante da população.
Então, nossa intenção é fazer com que o secretário de Educação do Estado possa, através desta comissão, estar mais próximo dos problemas que as nossas escolas têm. Então, quero também cumprimentar o vereador Sérgio Camargo, que é o presidente da comissão, e nós estamos juntos aí nesta batalha pela educação na nossa cidade. Eu quero aqui também falar, senhor presidente, de maneira especial, à comunidade lá do Residencial União. Nós, desde do início do mandato do prefeito Felício Ramute, vimos fazendo um trabalho com aquela comunidade. Tivemos muitas dificuldades no início. Inclusive, levei o prefeito lá, no ano de 2017, me recordo como se fosse hoje, onde o Residencial União parecia um queijo suíço. Era buraco para todo lado, porque ali no Residencial União, o governo anterior fez, não é, aquela camadinha, né, de cobertura parecendo casca de ovo em diversas ruas dos bairros, e o Residencial União sofreu muito com isso, não é? Tivemos ali, então, no início do mandato de 2017, um grande problema naquela comunidade. E a gente, dia a dia, cobrando a prefeitura que iniciou o trabalho de 2017 com muita dificuldade. Para se ter uma ideia, a piscina do Centro Comunitário do Residencial do Jardim Morumbi não tinha cloro para trabalhar, né, a água, para desinfetar a água. Para vocês terem uma ideia como é que estava, não é, a administração no final de 2016. Portanto, mas voltando ao Residencial União, nós, desde o início do mandato, nós temos feito um trabalho naquela comunidade de ouvir as pessoas, de estar ali no dia a dia. Vencemos aquela situação, não é? A prefeitura conseguiu, me lembro como se fosse hoje, o prefeito em visita comigo naquele bairro, ligou para o secretário e disse ao secretário: venha com todo o serviço da Prefeitura Residencial União, porque a comunidade não pode pagar esse preço do contrato mal feito que foi feito pela Prefeitura, que a empresa não cobria a garantia que ela tinha do serviço. E a comunidade sofreu por um tempo, mas, graças a Deus, foi resolvido aquele problema. E encampamos ali, naquele bairro, uma luta de resgatar, não é, uma qualidade de vida para aquela comunidade, que realmente reclamava muito, não é, do abandono que estava aquela comunidade. Nós temos também um trabalho ali de retirada daquelas poças de águas nas ruas que estavam trazendo um transtorno muito grande para a comunidade. Também fizemos um trabalho de canaletas ali, e hoje está sendo concluído, né, esse trabalho de canaletas lá na Rua 42 e diversas ruas do Residencial União. Também corremos o bairro inteiro, não é? Corremos o bairro inteiro e mobilizamos a comunidade. Um asfalto que foi feito nos fundos da Faculdade Anhanguera, no ano de 2008, vereador Calazans Camargo. Eu trabalhei juntamente com a Prefeitura, Faculdade Anhanguera, conseguimos uma reivindicação antiga do Residencial União, que era atravessar do bairro União para o Jardim Morumbi. Faltou apenas uns 50 metros para concluir. Eu fiquei 2 mandatos fora, e essa conclusão não foi feita. Voltamos ao bairro, conversamos com a comunidade, fizemos um grande abaixo-assinado, e estamos aí prestes a conseguir com que essa conclusão da ligação do Residencial União com o Jardim Morumbi seja executada neste governo. Ou seja, foram 8 anos, não é, que ficou parado aquela situação, e nós retomamos com a comunidade, não é? Nós sentamos com várias pessoas daquela comunidade que diziam: vereador, nós precisamos acessar o Jardim Morumbi por uma via mais fácil, não é? E está aqui aquela obra que o senhor fez, e depois o senhor ficou fora e ninguém mais prosseguiu com essa luta. Nós iniciamos, retomamos, nós temos ali cerca de quase 1000 assinaturas colhidas no bairro, e dentro, em breve, aquela comunidade terá mais essa conquista, na qual nós, juntos com eles, nós estamos batalhando, não é? Ou vai ser por uma questão de parceria com a Sobraer, ou então a Prefeitura vai fazer a desapropriação daquele trecho ali onde tem a COAL, não é? A Casa de Oração Amor e Luz. Portanto,
é uma luta bastante grande, né? Nós tivemos, desde o início, grandes dificuldades, entendemos a dificuldade do governo em realizar muitas obras, mas, graças a Deus, hoje a gente tem que agradecer que a nossa cidade ela está caminhando cada vez mais para buscar melhorar. Nós sabemos que tem muitas situações que precisam ser melhoradas, mas nós temos que admitir que muitos passos já foram dados no sentido de conseguir melhorar a nossa cidade. Então, nós temos aqui que agradecer, né, ao prefeito Felício Ramute. Quero aqui, a semana passada, estive lá no Residencial União com o secretário de Governança, o secretário Anderson, no qual ele pediu que fosse agilizado. Pediu ao secretário Mano, ao secretário Paulinho, que pudesse agilizar esse processo para que aquele pedaço de rua possa ser asfaltado. Portanto, eu quero aqui dizer à comunidade do Residencial União, nós não vamos, de forma nenhuma, deixar de trabalhar por eles, como temos trabalhado. Destacar também, por um trabalho nosso, o poliesportivo foi totalmente reformado, o alambrado reformado, o parquinho das crianças também reformado. Portanto, a comunidade do Residencial União está agradecendo ao prefeito Felício Ramute, à prefeitura, na pessoa do prefeito Felício Ramute, e o trabalho que nós temos feito intenso naquela comunidade. A limpeza periódica do bairro vai chegar dentro em breve, acredito que esse mês ainda, a iluminação de LED ali naquela comunidade, onde vai trazer mais claridade, vai trazer mais segurança para a população. Portanto, quero aqui parabenizar toda a comunidade do Residencial União, que tem dado a esse vereador a credibilidade, o reconhecimento do trabalho que nós temos feito intenso com aquela comunidade. Portanto, aqui eu quero deixar aquela comunidade tranquila de que nós temos intensificado, nós temos realmente feito um trabalho muito próximo e nós vamos continuar muito próximo da comunidade, porque esse é o lema do vereador Lino Bispo. O vereador próximo das pessoas, ouvindo. E, para concluir, nós temos também, já trabalhando o fechamento das ruas do Residencial União, onde elas são ruas sem saída, mas acabam motoqueiros passando por aquelas ruas sem saída, trazendo insegurança para a comunidade. Já estamos trabalhando com os moradores o fechamento daquelas ruas para trazer mais segurança para a comunidade do Residencial União. Nosso muito obrigado, presidente. Vereadora Amélia Naomi, inscrita para falar. Cadê a vereadora? Não está aí? Vereadora, com tempo de 5 minutos. Boa noite a todos e a todas. Bom, tem gente aqui que só vive do passado, né? Para justificar o nada, fala do passado. Mas tem um vereador aqui hoje, o vereador Valdir Alvarenga, que vai falar do presente, né, vereador da região sul. Então, vou deixar para o vereador, mas o passado é bom você chegar e falar, meu passado, e agora? Bom, eu vou falar sobre o transporte, mas antes de falar do transporte, quero aqui só registrar que amanhã é o Dia do Meio Ambiente e registrar a questão do INPE. O INPE, que neste governo do Bolsonaro tem sido tão atacado. Vi hoje o vídeo que o vereador Wagner Balieiro fez sobre o desmonte, sobre o processo de privatização, mas registrar que o INPE nos orgulha muito, não só a nós de São José, mas ao mundo, porque fiscaliza, né, a Amazônia, tem um programa de monitoramento das florestas, que é uma referência, e que já fez um alerta de 38 situações que era necessário ir lá e fiscalizar, mas, infelizmente, o governo, em vez de fiscalizar, está aí com um acordo com, que a gente sabe, com o agronegócio. Por isso, o governo já liberou o agrotóxico, né? Infelizmente, agrotóxico cancerígeno, proibido nos Estados Unidos, e já foi para atender o agronegócio, foi liberado. Então, agora, na semana e no mês do meio ambiente, nós estamos sofrendo este ataque. Não só o país, mas
principalmente a cidade de São José dos Campos, porque o INPE está instalado aqui, nós temos vários cientistas, aliás, vereadores que trabalham no INPE, e nós não podemos aceitar um presidente ligado ao agronegócio vir fazer esse grande ataque e essas mudanças. Mas quero aqui discutir, então, esse nosso registro para o dia de amanhã e a nossa luta. A luta contra o Bolsonaro é a resistência. E também na questão do meio ambiente é resistir, discutir, como fizeram os 3 ministros dos governos anteriores que discutiram. A política de meio ambiente não é de nenhum partido, é do mundo e é nossa, e é por isso que nós temos que resistir contra esses ataques e o ataque aqui ao INPE. Bom, quero falar aqui do transporte, rapidamente. Transporte público de qualidade, acessível a todos, vamos lá. O prefeito, compromisso com quem? Que é com as empresas de ônibus, né? Vamos lá. Nos últimos meses, a pauta do prefeito era o empenho total para dar o aumento. Pode passar. Nós vimos aí a intervenção da Justiça. A primeira vez que ela interveio contundente. O anúncio do prefeito em janeiro era aumentar a passagem de R$ 4,10 para R$ 4,90. E aí foi questionado, porque não teve estudo de auditagem, definição de tarifa, pode passar. O cronograma das derrotas judiciais. A primeira vez foi dia 24 de janeiro, a Justiça barrou o aumento. A segunda derrota foi dia 25, o Tribunal de Justiça nega o recurso. A terceira foi dia 29 de janeiro, o tribunal nega o novo recurso. Aí depois teve a criação irregular do Conselho, dia 29, com a inclusão, inclusive, de um morador do Conselho de Caçapava. Dia 2 de janeiro, às pressas, sem a devida publicidade, a Prefeitura realizou uma reunião no CEF para discutir e autorizar o aumento. De novo, dia 8 de fevereiro, a Defensoria Pública cancelou esta reunião do Conselho. Vamos lá? A quarta derrota foi dia 15 de fevereiro, a Justiça nega o recurso das empresas de ônibus para reajustar a tarifa. Quinta derrota foi dia 19 de fevereiro, o Tribunal de Justiça e a segunda vara da Fazenda negaram o pedido do aumento, o pedido da Prefeitura para liberar o aumento. A sexta derrota, 13 de março, a Justiça anula o Conselho e nega o aumento. 29 de abril, após colecionar inúmeras derrotas, o Tribunal concede o reajuste da tarifa para as empresas concessionárias. Em maio, a Justiça manda corrigir, porque também foi dado o aumento sem publicar os decretos no boletim do município. Então, de novo, a Justiça deu mais 15 dias para a Prefeitura. Dia 29 de abril, o dia que deu o aumento, o prefeito foi, no outro dia, nas garagens de ônibus, tomar café a semana inteira, ele e o vice-prefeito. Bom, enquanto sobrava empenho para aumento da tarifa, faltou vontade política para resolver os problemas do dia a dia. Pode passar? Passar esse vídeo aí. Olha o desrespeito. A indiferença do poder público. Esse é o ônibus lá no bairro do... Esse senhor foi a pé. Não conseguiu entrar no ônibus, ele foi a pé. Mais de 2 horas de espera. Ali no bairro do Golfo. Se repetiu esses início desse ano. Pode passar. As trabalhadoras domésticas, elas se organizaram e foram na audiência pública, na primeira audiência pública, aquela que é para autorizar as empresas a ficarem 2 anos aqui. Pode passar. Põe mais alto o volume delas, por favor. A gente sai do nosso trabalho às 5 horas da tarde, não consegue pegar um ônibus antes das 7 da noite, porque os ônibus passam lotados, sem condições de entrada. Vereador, só para avisar que já passou 1 minuto e meio o tempo seu, tá? Já passou 1 minuto e meio. Tá? Aí o desconto do Wagner, ele tem que... Das 7 horas da noite, nós estamos ali de novo tentando ir para nossas casas, nós não conseguimos ir. Isso são todos
Pode passar. Aqui, olha, com a mobilização, nós prometemos, e elas registraram, que se não resolvesse em uma semana, nós íamos parar os ônibus lá no bairro do Golfe. Marcamos uma data, que choveu, e depois uma segunda. Mas aí a prefeitura colocou este ônibus às 7h15 da manhã, na rodoviária. Esse ônibus, inclusive, o articulado veio na época do governo do Carlinhos, mas ele estava na garagem. Então, ele entra às 7h15 e depois, às 7h15, por ali, ele vai na Urbanova e vem até o centro. Pode passar? Agora, veja a situação da rodoviária ainda agora de manhã, essa semana. Olha a situação. Tem ônibus insuficiente, então é necessário urgente mais ônibus. A situação da rodoviária das 6h40 até 7h15, até a hora que chega esse ônibus. E vi o vídeo do Wagner também, que a linha 303, eles diminuíram. No nosso governo, no governo do Partido dos Trabalhadores, tinha 154 horários, do bairro, do centro, para a cidade. Agora, nós temos só 95. Temos uma diferença de 60. Você acredita que o Felício fez um vídeo? Aí, Franklin, fez lá de novo um vídeo, dizendo que vai aumentar com 24 a menos? Pode passar? E olha a situação, as filas enormes na rodoviária, a rodoviária abandonada, falta segurança, banheiro precário que não dá para entrar, falta manutenção, e não lavam a rodoviária. Aliás, lavaram um mês, de tanto que a gente foi lá na semana, mas não lava ali na frente da Praça da Matriz, mas a rodoviária não. Então, falta respeito com todos os usuários de lá. Pode passar? Aqui a travessia, que nós continuamos com as trabalhadoras do Golfe, a nossa luta para a rotatória, porque vai morrer, infelizmente alguém será atropelado, mas estamos já iniciando o abaixo-assinado e vamos fazer a nossa luta lá, porque nós temos lá mulheres de luta lá para conseguir essa mudança. E aqui, para terminar, o Pinheirinho dos Palmares, para falar o desmonte do transporte coletivo. A Prefeitura e a Secretaria de Transporte prometeram, junto com a Delegacia de Ensino, que ia ter ônibus para atender os estudantes do Pinheirinho. O que aconteceu? Tiraram o ônibus. O pessoal anda agora 1,5 km de madrugada, meia-noite, de tarde, para ir até lá, porque o ônibus passa embaixo, e ficou o ônibus lá até o ano passado. Esse ano está todo mundo lá lutando, já teve abaixo-assinado. E pode passar, tem uma foto, eles foram na audiência, essas audiências, para autorizar o prefeito ficar mais 2 anos com a empresa, eles foram lá, mas, coitados, a prefeitura está nas audiências para colocar o que ela quer, mas ouvir a população, eles tiveram muita dificuldade nessa reunião sudoeste que teve lá na Fundais. Pode passar? Então, nós temos que continuar lutando para ter transporte de qualidade, e quando o projeto vier aqui, nós vamos colocar o povo para ter qualidade e garantia de mais ônibus. Dando sequência ao Pinga Fogo, com o tempo de 10 minutos, vereador professor Calazans Camargo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vocês, funcionários da casa, imprensa, que nos acompanham também das galerias e através da TV Câmara e da internet. Eu queria aqui estar aproveitando o microfone para parabenizar o nosso prefeito municipal, Felício Ramute. O Jornal da Terra hoje publicou aí um nível alto de aceitação, de uma avaliação de bom e ótimo de 42% do nosso prefeito municipal, é uma avaliação alta. E nós temos ainda em andamento a Via Cambuí, obras muito importantes, o Arco da Inovação, a Arena Municipal de Esportes começa agora em junho, a reforma, o Teatrão, que infelizmente foram detectados problemas estruturais, mas será concluído até meados aí de 2020 também, será um grande poliesportivo que retornará para o uso do nosso cidadão, das nossas equipes. A Via Jaguari, que será iniciada.
licitada e iniciada, a escola do Pinheirinho dos Palmares, que foi entregue, entre várias outras escolas de educação infantil e fundamentais também, a reforma da escola Inês Sagula do Limoeiro, que em breve será entregue com educação infantil para aquela comunidade do residencial, principalmente do residencial do Miranda Limoeiro 1 e 2, que estabeleceu ali na divisa entre Jardim das Indústrias e Pôr do Sol, né? Então, são várias obras. O prefeito Felício Ramute, ele restabeleceu a capacidade de investimento do nosso município. Eu queria também aqui estar comentando, como membro da comissão dos investimentos e reformas, o acompanhamento aí das escolas estaduais, na esteira que os colegas já se pronunciaram, alguns colegas, o vereador Sérgio Camargo, que é o presidente dessa comissão, Lino Bispo, outros vereadores aqui, esse investimento de 66,8 milhões nas readequações de escolas estaduais da RM Vale. Realmente é necessário. Nós montamos uma comissão aqui nessa Câmara Municipal. Eu sou o presidente da comissão da Câmara Permanente de Educação, né? Comissão de Educação da Câmara Municipal, sou presidente. Nós vemos aí um desnível muito grande com relação, principalmente às escolas fundamentais, de ensino fundamental do município e de ensino fundamental do Estado. O Estado ele tem uma certa distância, há um diferencial muito grande nas escolas municipais de qualidade superior com relação à merenda, com relação à manutenção das escolas, com relação à qualidade dos equipamentos públicos, né? Das quadras, das instalações em geral, né? Nós precisamos progressivamente também traçarmos uma meta de progressiva municipalização das escolas estaduais que ainda desenvolvem o ensino fundamental. E ampliação também das nossas escolas integrais, né? Aqui nós temos um apoio muito forte da Fundas, fazendo o contraturno, complementa o ensino, mas nós precisamos avançar, principalmente nas periferias, né? Porque hoje o pai trabalha, a mãe trabalha, são pessoas honradas, trabalham, e o filho ali muitas vezes está à mercê, estudando meio período, ele está à mercê aí com a inatividade, né, de pessoas não bem intencionadas. Portanto, é preciso aí um fortalecimento das escolas de ensino integral, né? Nós já falamos sobre esse assunto aqui em diversas oportunidades. Mas eu queria agora aqui pedir aí que se passe um vídeo, por favor, da atividade que nós desenvolvemos no Dia do Desafio, a tradicional Maratona de Artes Marciais. O Dia do Desafio é um dia mundial, onde as cidades se enfrentam. E aí está aí a atividade que nós desenvolvemos. São José competiu com Caucaia do Norte do Ceará. Tivemos um dia inteiro de atividades físicas, de artes marciais, contribuindo com São José dos Campos. No Dia do Desafio, a cidade vencedora é aquela que coloca o maior percentual de munícipes para praticar pelo menos 15 minutos de atividades físicas durante o dia. O grande objetivo é estimular as pessoas, incentivar, desenvolver a cultura da prática esportiva, estimular a prática regular de atividades físicas. E ano a ano nós estamos fazendo a Maratona de Artes Marciais no Centro da Juventude. Várias modalidades participaram, nós participamos também em várias atividades. Professores de Muay Thai, Karatê, Judô, Jiu-Jitsu, levaram suas equipes, Kickbox, Hapkido, Judô, Boxe, Boxe Chinês, várias atividades, várias artes marciais, participaram, a luta olímpica, o wrestling, greco-romana, várias atividades participaram da Maratona de Artes Marciais. E as artes marciais são uma potência no município de São José dos Campos. Capoeira também esteve presente, muito forte, né? Eu, como um capoeirista, sou um grande judoca, né? Mas a gente tentou ali dar uma pernada. Um pessoal muito bacana, muito alegre, que participou dessa atividade. Tá o Bahia, né? O Divaldo Mascarenhas. Aí já é Muay Thai também, Renan Rouquinho.
várias equipes participando dessa atividade. Uma atividade muito bacana. As artes marciais, ela tem um complemento muito forte, um complemento educacional formativo muito forte. Aí a atividade do sandá, do boxe chinês, várias atividades participando da maratona de artes marciais. Um pessoal muito bacana que esteve participando e contribuindo com o São José dos Campos no Dia do Desafio. Eu gostaria aqui de trazer uma temática bastante importante. Quero pedir ajuda aqui ao nosso prefeito Felício Ramute. Estamos aqui com o Leandro Rai participando aqui, que é da nossa relação legislativa. Eu queria pedir uma ajuda com relação à situação dos profissionais de artes marciais que atuam nos próprios públicos esportivos de São José dos Campos. A contratação é feita através da UES São José Desportivo, mas existem diferenciações. Hoje existe o instrutor de artes marciais. O instrutor de artes marciais é aquele elemento que não é graduado em educação física teoricamente. Enquanto os professores de natação, de várias modalidades, de basquete, de vôlei, de ginástica, várias atividades, graduados em educação física, eles têm uma hora-aula em torno de R$ 17,00. O instrutor de artes marciais, ele tem uma hora-aula em torno de R$ 9,60, que com os descontos cai para R$ 8,40. Essa licitação foi feita, atual, com São José Desportivo. Nós já vínhamos aí solicitando que, nesse novo contrato que entrou, que o aumento fosse para R$ 12,00 do mínimo hora-aula. O valor foi feito baseado no piso mínimo de professor de academia. Mas o professor de academia de musculação, ele tem uma carga horária muito alta, E essa carga horária, ela não sai do lugar, ele não tem translado, ele não se movimenta, ele está naquele local. Então, no volume, acaba sendo compensativo. Já esses professores de artes marciais, eles transitam pela cidade, dão aulas em vários lugares e, no final, a pessoa acaba pagando para trabalhar, E tem uma situação mais grave ainda. A situação atual, nós temos professores antigos na UES São José Desportivo que recebem, são professores de artes marciais, graduados em educação física, que recebem como os professores das demais modalidades esportivas. Só que quando esses professores saem por algum motivo, deixam de trabalhar na UES São José Desportivo e são substituídos, mesmo por outros professores, mesmo que sejam graduados em educação física, esses professores então estão entrando com salários dos instrutores. Eles não ganham R$ 17,00 como todos os demais professores formados em educação física. Eles estão entrando, ganhando o valor da licitação de instrutores, R$ 9,60 a hora-aula. Então, os professores graduados em educação física, que trabalham com artes marciais, estão sendo aí, realmente estão numa situação muito difícil. Está tendo um prejuízo profissional para essas pessoas, os que são graduados em educação física e atuam na área das artes marciais, e nós precisamos resolver essa situação, Numa próxima licitação, num próximo contrato, se pensar na terminologia ali, diferenciar e prever isso na contratação. Aquele que é graduado com o valor de todos os demais professores. E o que não é graduado em educação física, sim o instrutor. Mas uma hora-aula condizente, uma hora-aula que respeite a profissão. Porque o professor de arte marcial, eu, por exemplo, tenho 45 anos de prática de judô, 35 anos como professor. Agora, você imagina um professor com 20, com 15, 20, 30 anos para ser um faixa preta, com uma hora-aula desrespeitosa nesse valor, Então, nós precisamos realmente atuar nesse sentido, porque nós não podemos, o que vai ocorrer, o que já está ocorrendo, é que o professor ele arruma alguma coisa melhor, arruma outra escola, arruma outro local, ele abandona. Ele vê que ele está pagando para trabalhar, ele acaba abandonando o seu local de trabalho, partindo para uma outra situação profissional melhor. E quem perde é a comunidade. Nós não podemos
cair numa situação, que é o que nós estamos rumando para essa situação, de trocarmos de professor mais do que se troca de cueca, né? Trocar de professor todo mês, toda hora, que a gente sabe que há um vínculo professor-aluno. Cada troca de professor é traumática. Os alunos saem, você desfaz a turma, começa do zero, tudo de novo, nós vamos ficar patinando. Então, para que haja uma eficiência, um respeito ao profissional e um bom atendimento à comunidade, eu peço uma especial atenção do governo municipal, da Secretaria Municipal de Esportes e Qualidade de Vida, da OS São José Desportivo, todos os entes envolvidos numa nova aí, num novo contrato, que infelizmente nós teremos daqui a um tempo, somente daqui a um ano, mas que nós possamos fazer essa correção de percurso, justamente por respeito ao profissional e por respeito ao cidadão que pratica as atividades de artes marciais. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, vereador professor Calazans Camargo. Dando sequência ao Pinga Fogo, com um tempo de 10 minutos, vereador Valdir Alvarenga. Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente em nossas galerias, músicos, enfim, todos aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. Senhor presidente, venho aqui ocupar essa tribuna, até de uma forma, só um minutinho aí, Lemão, segura aí, só de uma forma um pouco até meio que nostálgica, né? Mas eu queria reprisar aqui a minha atuação enquanto vereador nessa casa, pelos longos 16 anos, dentro do Residencial União, inclusive um bairro que foi citado aqui há poucos instantes, dizendo que ele foi resgatado. Imagine o que eu fiz, então, o que foi. Então, eu peguei esse bairro no colo e transformei numa criancinha linda nos meus braços, que é o que eu vou mostrar para os colegas vereadores, para mostrar o que é, de verdade, uma atuação de resultado, e não de enganação à população. Mostrar o que era a União, o que é a União hoje, graças ao trabalho deste vereador. Então, eu queria mostrar que contra fatos não há argumento, mas contra fatos e fotos, mais ainda, não há argumentos. Então, eu queria, Alemão, pode começar a mostrar, para todos os colegas vereadores poderem assistir e ver o início da nossa caminhada, a começar pela UBS, em que a população do União ficava de joelhos, Zé Dimas, de joelhos lá na comunidade do Jardim Morumbi. Está aí, vai devagar, Alemão. Aí, ó, está já o início da obra, está muito rápido aí, Alemão. Aí está o início da obra, e nós conseguimos, vocês estão podendo matar a saudade do tempo do Valdir de Bigodão aí. Então está aí, meus amigos, está aí o resultado do trabalho de uma obra importantíssima, quando o povo ficava indo às 3h30, 4 horas da manhã, lá no Jardim Morumbi. Esse foi o lançamento da UBS. Eu queria que o vereador que falou aqui do União, que ele resgatou, que ele tivesse aqui, olho no olho do Valdir Alvarenga, para não ficar nem um pouco amarelo, tá certo? De tanta mentira. Está aí o resultado do nosso trabalho, juntamente com o prefeito da época, o Eduardo Cury, para mostrar de que realmente nós não atuamos de brincadeira, não. Nós transformamos a comunidade de verdade. De verdade. Avança, Alemão. Aí já a UBS prontinha, tá certo? Foi aí no dia 3 de fevereiro de 2005, né? Tá aí a UBS. Aí a mãe do Padre Wagner, né? Fazendo homenagem ao UBS Padre Wagner, que foi uma denominação nossa, devagar, Alemão. Foi uma denominação nossa, o Cury lá, a Marina e várias outras pessoas presentes na inauguração. E cadê ele? Ele era vereador. Ele foi eleito em 2004 e perdeu em 2008. Em que ano eu estou inaugurando? 2005. Cadê ele do plenário? Cadê o vereador do plenário? Vem para cá, vereador. Você falou que abraçou a União, que resgatou a União. Vem aqui para o plenário ver o que é resgatar um bairro. Vamos lá, Alemão. Está aqui. Portanto, a ampliação da UBS depois, precisou ampliar, nós fomos lá, com o prefeito, fomos lá e ampliamos a UBS, depois veio a UBS Resolve, já agora no governo do Felício. Vamos embora.
E o Dete Mendonça precisava fazer também, tá certo, a ampliação, tá, 2007. Ele também era vereador em 2008, até 2008. Cadê ele, da inauguração? 140 novas coisas. Depois veio a cobertura da quadra da escola Ildete Mendonça, escola municipal. Nós conseguimos com o prefeito da época, Eduardo Cury, também. Vamos lá. Depois veio a UBS, está aí, veio a questão da pré-escola, tá certo? Valéria Vasconcelos, ali ao lado do Gaso, com o Residencial União. Era puro lixo aquele local atrás do cemitério. Nós fomos lá e conseguimos também. O Mano era o secretário, né? Maria América era secretária nossa em 2005. E ele era vereador também. Cadê ele aí? Tá certo? Vamos lá, vamos em frente. E aí, a inauguração da pré-escola. Está aí o prefeito, está aí o Mano, estamos lá descerrando também a fita, lá do Gaso com União. Cadê ele? Era vereador da época também. Então não venha com papagaiada aqui na tribuna, que aqui tem café no bule, meu irmão. Vamos lá. Na sequência, depois nós tivemos ali a área verde, ao lado do cemitério. Precisava, inclusive, a iluminação em todas as áreas verdes da comunidade. Ali também, ali são áreas verdes. Nós fomos iluminando, fomos fazendo o calçamento, tudo por emenda desse vereador lá no orçamento. Vamos em frente, jardineira, manutenção das áreas verdes. Aí o nosso grande Manuel Fernandes. Esse sim, resgatou e revolucionou São José dos Campos. Vamos lá. Inauguração da maior praça e o maior parque infantil de São José dos Campos foi feito lá no União. Está lá. E hoje estão querendo usufruir, dizendo que foi dele. Vamos lá. Vamos à frente, Lemão. Quadra poliesportiva. Novo alambrado da quadra. Também através de emenda nossa, né? Aí a saudosa Ruana Blanco, que foi lá muitas vezes e precisava, depois de quase 20 anos sem asfalto, do Jardim Morumbi até a União, não tiveram peito para asfaltar. Esse vereador Valdir Alvarenga foi lá, com muito custo, com muita luta, fomos lá e asfaltamos a rua Arcílio Moreira. Ele era vereador. Cadê que ele foi lá ajudar a fazer esse asfalto? Então tem que ter muita vergonha na cara em falar certas coisas. E o Anderson, nosso querido secretário hoje de governo, estava lá avalizando o nosso trabalho, o início das obras, nosso querido Anderson, que está nos assistindo nesse momento. E fizemos todas as galerias que eram necessárias fazer, porque lá a União precisava. Nem ele sabe dessas obras, sabe por quê? Porque se limitava aí até apenas a Rua José de Campos, no Jardim Morumbi, a Rua Antiga, Rua 1, e não subia para os problemas mais pesados da comunidade do Gaso, da Capitingal, da Arcílio Moreira, de todas aquelas áreas verdes que não existiam, nem urbanismo naquelas áreas verdes. Está aí a prova, contra fatos, contra fotos, não há argumentos. Está aí, meus amigos. Avenida Leonor, precisava fazer um recapeamento geral lá na Avenida Leonor. E aqui se faz justiça. Robertinho participou dessa grande conquista para asfaltar toda aquela estrada do Imperador. Está aí a saudosa Ruana, que também, por muito tempo, nos ajudou lá dentro do Residencial União, do Gaso e toda aquela região lá. Está aí a Ruana Blanco, participando conosco, ex-presidente do bairro Roque, falecido. E aí está, meus amigos, aí está. Só um minutinho aí, Lemão. Aí está um belo salão comunitário que hoje esse vereador se intitula o leão de chácara desse salão. Só que a população do União sabe quem levou esses benefícios para lá. É que até então eu estava quietinho, eu estava só vendo o Sombra achar que está avançando para cima de mim, mas não está não. Não está não, porque nós estamos lá dentro, andando rua por rua e conversando com a população. Olha o Zé Dima lá, nos prestigiando. Vamos em frente, vamos em frente. Salão de ginástica. Está aí, meus amigos. Obra a todo vapor, aí está o salão de ginástica lá. Aí, ó, olha a quantidade de gente que compareceu e que é testemunha do vereador Valdir Alvarenga fazendo essa obra, tá certo? E onde é que ele estava? Nem para prestigiar o povo na inauguração ele não foi. Sabe por quê? De vergonha.
por ser parasita e por ser inerte e porque não teve capacidade, de, ao longo de 4 anos de mandato, levar um bico de luz para aquela comunidade. Então, chega de baixar a cabeça aqui dentro desse plenário, chega de ficar pequeno diante de tanta mentira, de tanta enganação da população. Está lá o Cury conosco, lá no salão de ginástica, que inaugurou conosco e foi lá e participou dessa grande festa também. Vamos lá, alemão. Aí chegou a academia ao ar livre, e justiça seja feita. Justiça seja feita. Foi no governo anterior. Aí foi no governo, a academia, no governo anterior, e o playground no governo ainda do Cury. Mas a academia foi no governo anterior, tá certo? Na rua Salim Ahmed, na Salim Ahmed, quantas vezes eu não fui lá 1h da manhã ajudar aquela população a sair da enchente que invadia as suas casas. Está aí, ó, teve mais ou menos 150 metros de comprimento de galeria, tirando da rua 41, Salim Ahmed, até dentro do polo esportivo, e de lá o Robertinho conseguiu, até dentro do Jardim Colonial, a passagem toda aquela água lá. Está aí o nosso querido Marlian, na rua Santo Expedito, aqui de frente à Igreja Católica do Padre Célio hoje, que é a Santo Expedito, né? Vamos lá, alemão. São as galerias que nós conseguimos lá. O PEV, aí está lá, mudou um pouco, ó, é o modelo que levou lá atrás do Campo dos Alemães. As travessias, as lombofaixas, tudo que nós levamos para dentro do Residencial União. Então, meus amigos, isso aí é só para mostrar para a nossa querida população o campo de futebol, meus amigos. Nós gramamos aquele campo, inauguramos lá, tá certo? Um gramado novinho. Hoje, por exemplo, ele se intitulando o xerife do pedaço, sabe o que ele fez? Ele levou uma carreirinha de 1 metro de largura por 10 de comprimento para tampar o lugar onde o goleiro apenas joga. Ah, meu amigo, vamos parar de enganação. Está aí, ó, contra fatos e fotos, não há argumento, meu amigo. Está aí a inauguração, tá certo? Esse mesmo time que foi do Parque Interlagos, que foi jogar para a gente lá no Residencial União. Está aí, quando nós levamos a mini agência bancária, que é uma caixa econômica, lá na Avenida 3 do Morumbi, e que serve também o Residencial União. Então é isso, meu amigo. São 16 anos de atuação, e aí vem alguém aqui nessa tribuna dizer que levou meia dúzia de canaleta no final de uma rua, que tem enchente no final da rua, e se intitular o xerife, o leão de chácara do pedaço, não dá para aceitar. Sinto muito, nós estamos com o governo, acreditamos no governo, estamos somando para qualquer coisa com o governo do Felício. Mas colega de base, vim querer humilhar companheiro aqui da base, não dá para aceitar. Eu dei um basta em ser humilhado em todas as instâncias que esse moço foi aqui para esse microfone para dizer a asneira, que resgatou a União, que fez isso pela União. Não fez nada. Está aqui aos olhos de todos vocês. Mostre para mim se você levou um tijolo assentado naquela comunidade, a não ser blá, blá, blá. Essa história de passar ali para aquela empresa ali ao lado da Coal, você está desde 2004 enganando aquela população. Você sabe que lá existe uma caixa d'água naquela esquina de quase 10 mil litros de água, que é o que abastece aquela entidade da Coal. E precisa de verba, a Coal não tem verba para fazer aquele trabalho. E a prefeitura também não pode bancar, porque é uma entidade particular. Então, meus amigos, nós temos que fazer as coisas clarearem, parar de ficar humilhando o companheiro aqui dentro. E aqui a gente foi humilhado demais, e a partir de hoje dei um basta nisso. A partir de hoje estou em campo e vou revidar todo tipo de humilhação que quiser fazer onde eu tenho atuação. Respeito qualquer colega vereador aqui. Pode ver que eu não cito nada do pouquíssimo que ele fez, do quase nada que ele fez. Eu respeito. Agora, tem que respeitar quem tem história. Tem que respeitar quem tem história dentro de São José e dentro dessas bases da atuação nossa. Se tiver esse respeito, a recíproca é verdadeira. Mas se vier com humilhação para cima, pode ter certeza. Vai ter revide e vai ter o clareamento da verdade, a luz da verdade. Tá certo? Chega de enganar a população do União e amanhã nós vamos lá falar umas verdades para a população. Doa a quem doer. Com a palavra, vereador Ciborgue. Desculpa, vereador.
A voz rouca da periferia está rouca. Eu gostaria de solicitar 1 minuto de silêncio para a irmã da nossa colega Cidinha, que faleceu nesse último final de semana, a dona Zilda da Silva Oliveira. Gostaria de 1 minuto de silêncio para a senhora dona Zilda da Silva Oliveira, que faleceu nesse domingo, o presidente Robertinho. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Lino Bispo. Senhor presidente, eu quero aqui, rapidamente, só dizer ao nobre colega que pudesse rastrear e puxar a fita aí da minha fala, se eu falei que eu construí o BS, se eu falei que eu construí campo de futebol, eu não falei nada disso. Eu apenas falei que eu socorri a comunidade do Residencial União, que estava abandonada, não é? O governo do PT 4 anos e a comunidade estava abandonada. É só pegar a votação do vereador, que diz que fez tanta obra no bairro, ver a votação que ele teve lá. Ele teve 100 votos a mais que eu. A mais. Agora, fez tudo isso, o vereador Lino Bispo não fez nada, fez tudo isso e teve 100 votos. Ele estava no mandato, hein? Eu estava há 8 anos fora de mandato. Conclua, portanto, vereador. E quero dizer ao senhor, esse vereador é um vereador que respeita. Esse vereador não xingou o prefeito Felício Ramute, chamou de prefeitinho. Vou puxar aqui, mas terça-feira a gente discorre um pouco mais sobre isso. Já deu 1 minuto. Obrigado, tá bom? presidente. Só para dizer que eu tenho caráter, eu tenho coerência com aquilo que eu falo. Com a palavra, o vereador Valdir Alvarenga, pelo tempo de 1 minuto. Você tem caráter mesmo, vereador. Não deixa eu contar o que aconteceu contigo na garagem do seu prédio, que vai ficar uma vergonha aqui nacional para você. Não deixa eu contar, não. Não deixa eu contar que vai ficar mal para você. Aí lá você mostrou o caráter para os caras, para os moradores daquele prédio. Não me deixa contar aqui o que aconteceu lá. Então, para com esse negócio de mexer com caráter, porque eu tenho caráter, tenho história, tenho hombridade, tenho dignidade, estou há 6 mandatos e meio aqui. O senhor entrou, saiu, e o povo te reprovou. E cuidado, hein? Cuidado, sua barba está de molho lá em cima. Aí, senhor presidente, dizer o seguinte, que a gente fez o que fez, né? A gente mostrou uma superioridade, a gente mostrou, inclusive mostrei na urna. Você sabe o que é a diferença de 100 votos dentro de uma eleição de vereador. 1 voto já é uma grande diferença, imagine 100. Para ele que disse que mora na rua ao lado. Eu não moro na rua ao lado, não. E fui lá e tive mais voto que você. Então, eu não estava preocupado também com voto lá dentro da União. Quem votou em mim, votou porque reconheceu o que eu fiz. E um detalhe importante, a votação do União, ela não acontece na União. Ela acontece 40% na União e mais ou menos 40% no Morumbi e mais uns 20% espalhado. Então é isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador José Dimas. Senhor presidente, gostaria de pedir 1 minuto de silêncio pelo passamento do senhor Antônio Rodrigues da Costa. Antônio Rodrigues da Costa é o pai da doutora Zenúbia. Zenúbia é uma colaboradora nossa, que mora na região norte, pessoa lutadora, vencedora. Então, peço 1 minuto pelo passamento do senhor Antônio Rodrigues da Costa no dia de hoje. Com um tempo de... O último inscrito, o vereador Maninho. Cadê o Maninho? Ah, o Maninho. 5 minutos. Falou? Para falar. Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras, povo da tribuna, pessoal da galeria, pessoal que nos assiste aí pela internet. A gente hoje quer falar um pouquinho do nosso trabalho, sobre o que a gente tem feito aí durante o nosso mandato, esse mês, essa semana. Eu vou começar falando do polo esportivo da Vila Tesouro. Por gentileza, o menino pediu pôr as fotos para nós.
gente tivemos essa semana lá na Polo Esportivo da Vila Tesouro, e lá foram feitas uma manutenção. Graças a Deus o Polo Esportivo lá está muito bonito. Isso aí nós estamos aí na quadra de esporte, foi pintada recentemente. Muita gente, muitos jovens participando, jogando, usufruindo aí desse espaço aí da quadra aí do Polo Esportivo da Vila Tesouro. A gente fica feliz porque ali é um lugar onde eu cresci, né? Quando vim do Paraná, em 1972. Então, a gente tem uma história muito bonita ali nesse lugar, nesse local, porque a gente cresceu, então a gente acompanhou o tempo em que não tinha nada, que aí era tudo um brejo, e hoje aí está aí um polo esportivo bonito, lindo, maravilhoso aí, onde passa aproximadamente 1.200 pessoas por dia ali, senhor presidente. Então, a gente fica feliz aí por esse belo polo esportivo lá. Tem uma foto, faz favor. Essa aí também foi a pista de bicicross, né? É isso mesmo. Então, foi também feita a pintura, foi feito uns reparos. Está tudo muito bonito para a prática esportiva aí da nossa juventude lá, da nossa região. Mais uma foto, por favor. Isso aí é a quadra de areia, né? A quadra de areia aí do polo esportivo. Hoje, na cidade, a gente vê que não se usa muitas quadras de polo de areia, mas lá no polo esportivo é diferente. Lá o pessoal participa, o pessoal joga, o pessoal usufrui muito aí dessa quadra de areia aí. Também foi toda pintada, toda reformadinha, colocada areia. Então, parabéns aí, a Secretaria de Esporte, aí, por ter dado esse trato aí na nossa quadra de areia lá. Tem mais foto? Então, agora também, senhor presidente, falar um pouquinho aqui dessa campanha do agasalho. A gente não pode deixar aqui de parabenizar a obra social, né? O Fundo Social, né, da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos, por esse belo e maravilhoso trabalho. E isso aí estará acontecendo amanhã, lá na obra social Mão Amiga, ali no Jardim Ismênia, onde estará sediando o espaço para a Prefeitura poder fazer a distribuição de agasalhos, tudo gratuitamente, agasalhos, roupas, calçados e muitas outras coisas. Então, foi feita a divulgação e está lá amanhã para o povo poder participar lá dessa campanha do agasalho. Então, não podemos... Isso aí. Agora, vamos falar um pouquinho do Conseg. Conseg também, a gente vem fazendo um trabalho acompanhando ali o Conseg. Ontem a gente participamos lá, como toda a primeira segunda-feira de cada mês, né? A gente tem na reunião do Conseg. E, mais uma vez, ontem a gente esteve lá presente, lá junto com a presidente lá, a Rosângela, também o capitão Wagner Lima, da Polícia Militar, o delegado do 5º Distrito, ali, doutor Neymar, e outras autoridades lá. Então, é um trabalho muito legal. A comunidade também tem participado participado bastante do Conseg. Tem a Dulce Rita aí também, a vereadora, que está sempre participando lá, tem o vereador Marcão da Academia, o Wagner Balheiro, nosso companheiro lá, que participa também do Conseg. E é isso aí, a gente tem que procurar dar esse apoio, porque, através do Conseg, a Vizinhança Solidária tem feito a diferença, né? É um vizinho ajudando o outro, e as coisas vêm dando muito certo aí. Senhor presidente, meu tempo já está encerrado. Eu vou, também não posso deixar aqui, senhor presidente, de parabenizar o nosso prefeito pelo brilhante trabalho que ele tem feito aqui na nossa cidade. E como pudemos ver essa semana, na pesquisa aí, o prefeito teve mais de 60% de aprovação aí da comunidade. Tudo isso aí é graças ao trabalho que ele tem feito na cidade. E a gente fica muito feliz de poder fazer parte de um time que está fazendo a diferença na cidade. Hoje a cidade está bonita, a cidade está tendo novas vias,
E é muito bom isso aí, a cidade de São José dos Campos crescendo, andando, cada vez mais bonita a cidade, a gente passa nos lugares, vê pessoas, prédios sendo reformados, pinturas. Então, é muito legal isso aí. A gente, mais uma vez eu falo, fico muito feliz de poder fazer parte desse time aí, do prefeito, que está fazendo a diferença na cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Deus abençoe a todos. Uma boa noite, um beijo no coração e a paz de Deus a todos. Último inscrito para falar no tempo de 5 minutos, vereador Wagner Balieiro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, só de maneira rápida, dizer que eu vi aqui um embate em relação aos vereadores, em relação à questão do Residencial União, mas não podemos deixar de dizer algumas coisas que foram realizadas, sim. Eu tive até a alegria de participar, em parceria, sim, com o Valdir, na época, quando, na época de secretaria, a gente implantou, por exemplo, essas travessias elevadas, na frente da Escola do Gaso, na frente da Escola Norma Conde Simão, quando nós tivemos isso no governo do Carlinhos, quando nós tivemos também a pavimentação da rua entre os dois cemitérios, lá no cemitério Morumbi e o cemitério Parque das Flores. Aquela rua era de terra e foi asfaltada na gestão passada. Tem também a própria instalação da academia ao ar livre, né? O Residencial União recebeu, porque estava uma buraqueira enorme, recebeu um modelo não de recapeamento, mas sim de micro-revestimento em todo o Residencial União, todo o bairro, porque estava numa situação muito ruim há muitos anos. E também houve o recapeamento da Rua José de Campos, que é na divisa ali entre o Residencial União e o Jardim Morumbi, que é uma via também de acesso. Além da própria Estrada do Imperador inteira, que teve o apoio aqui de vários vereadores, que recebeu nova sinalização, recapeamento, um investimento na época de mais de R$2 milhões, que foi realizado em 2014, lá e que ficou muitos anos ali com o povo clamando, necessitando de melhorias na Estrada do Imperador, na Leonor, Guscas, enfim, todos os nomes que aquela avenida tem em ambos os sentidos. E as próprias escolas que até hoje utilizam o sistema de lousa interativa, o sistema da educação com aparelhos digitais, que é tão importante. Então, dizer que houve e sempre há necessidade de, nos bairros, você avançar e trabalhar parcerias para que a gente possa cada vez mais melhorar. E no Residencial União não foi diferente na gestão passada, citando aqui algumas obras e alguns serviços que lá foram realizados. Mas, senhor presidente, sem alongar muito, dizer que, com muita preocupação, eu vejo dois assuntos no governo federal que vêm trazendo grande preocupação para a gente. Uma é a questão ambiental. Nós estamos vendo todo o desmonte da política ambiental nacional sendo colocado o Brasil como um motivo de vergonha para o mundo todo, pelo que está acontecendo na parte ambiental. Nós vimos aí que, nessa semana, além de ter uma desqualificação do trabalho do INPE, o INPE que é reconhecido no mundo inteiro pelo monitoramento da floresta amazônica, do sistema de indicação ali dos problemas de desmatamentos ali na região. Inclusive, o INPE produziu, nesse ano, mais de 3.000 imagens, montando pontos onde está havendo desmatamento, mas com a destruição dos mecanismos de fiscalização, com a destruição de todo o trabalho de proteção do meio ambiente, o IBAMA está tendo o menor número de autuações e de pontos de fiscalização com o trabalho realizado pelo INPE. Aí, ao invés de melhorar a situação do IBAMA, de trabalhar um processo de política ambiental que visa a preservação, desqualifica o INPE, faz ao contrário, inverte, quer tirar o trabalho que o INPE faz, muito mais barato, e que serve toda a sociedade, com gente aqui de São José dos Campos, pesquisadores qualificadíssimos, que fazem um trabalho há décadas, no sentido de alertar o problema do desmatamento na Amazônia. Então, é tudo ao contrário as coisas, é impressionante como consegue criar uma situação que faz a gente passar até vergonha quando
vai se discutir alguma coisa do governo federal. Outra coisa que preocupa bastante, com certeza será debate nas próximas sessões de Câmara, porque, apesar de ser do governo federal, eu estou bastante preocupado e chocado, inclusive, quando eu vejo as medidas que foram anunciadas hoje com relação à questão do trânsito, a questão das legislações de trânsito. Tem coisas ali que eu espero que o Congresso Nacional, com muita responsabilidade, reveja alguma daquelas medidas. Porque é chocante ver quando nós temos legislações como, por exemplo, não exigência mais de exame toxicológico para as pessoas que carteira C, D e E que trabalham em atividade profissional. É um absurdo isso. Quando a gente vê que vai diminuir a penalidade de pessoas, ao invés de tomar multa, vai ser levar uma simples advertência quando o motorista levar criança no banco da frente, que hoje toma multa, se levar criança com menos de 7 anos no banco da frente. Agora vai virar só advertência. Está mudando a penalidade de quem não usa capacete, de infração média, grave, para infração pequena. E muitas outras coisas que estão acontecendo, que, se não tiver um cuidado, porque o trânsito, e já encerrando, senhor presidente, ele envolve 3 coisas. Educação, precisa ter a educação de trânsito, engenharia e fiscalização. As 3 coisas se somam. O que a gente está vendo é uma flexibilização absurda da legislação, sem nenhum debate com os especialistas, e podendo fazer com que o trânsito do Brasil, que já é um dos que mais mata no mundo, tenha uma situação que possa piorar ainda mais. Não havendo mais ninguém inscrito, passaremos, então, para o minuto de silêncio, a pedido do vereador Ciborgue e do vereador José Dimas, pelo passamento da dona Zilda da Silva Oliveira e do senhor Antônio Rodrigues da Costa. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.